A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Todo mundo já ouviu falar. É uma das obras mais importantes da história. Mas e se essa viagem toda pelo inferno, purgatório e paraíso for na verdade uma fachada? E se por baixo dos versos existe um código, um significado secreto, feito para poucos? Vamos mergulhar nessa ideia de que o poema é na verdade um mapa iniciático. E por onde a gente começa essa investigação? Bem, o próprio Dante nos dá a dica. É quase um desafio. Lá no inferno, ele escreve: Ó vós que tendes o intelecto são, atentai para a doutrina que se esconde sob o véu dos versos estranhos. Ele não está só sugerindo, ele está dizendo com todas as letras: Ei, tem algo mais aqui. Vocês estão vendo? E isso nos joga direto na pergunta principal de toda essa análise, que é baseada na obra do filósofo René Guénon. Se o próprio Dante falou que escondeu uma doutrina ali, que doutrina é essa? O que ele queria tanto comunicar para aqueles que tivessem olhos, ou melhor, o intelecto são, para enxergar? Para a gente conseguir encontrar esse significado oculto, a gente primeiro precisa entender aqueles que todo mundo já conhece. O próprio Dante disse que a obra dele, assim como textos sagrados, tem que ser lida em 4 níveis diferentes. Ok, os 3 primeiros sentidos são bem conhecidos. O literal é a aventura que a gente aprende na escola. O teológico é a jornada da alma buscando a salvação. E o político, claro, é uma crítica bem ácida à corrupção da igreja e da política da época dele. Mas é o 4º sentido, esse proposto por Guénon, que muda o jogo todo: o sentido iniciático. Mas o que quer dizer sentido iniciático? Pensa assim, não é a religião que a gente vê na igreja, aquela doutrina pública. Sabe, é algo mais profundo, esotérico. É como um mapa para uma transformação espiritual individual, um guia para uma jornada interior, todo velado em símbolos que só quem era do ramo conseguiria decifrar. Então, se a Divina Comédia é um tipo de texto iniciático, isso quer dizer que Dante fazia parte de alguma organização esotérica. E é aí que a teoria do Guénon aponta para uma conexão bem surpreendente, envolvendo uma das ordens mais famosas e perseguidas da história. Essa organização seria a Fede Santa. Não era a Ordem dos Templários em si, mas algo como uma ordem terceira, uma espécie de braço afiliado a eles. E Dante não seria um membro qualquer, mas um dos seus líderes. E aqui a teoria ganha um suporte físico, algo que a gente pode quase tocar. O Guénon interpreta as iniciais encontradas em 2 medalhas antigas, uma delas ligada a Dante. FSK seria Fides Sancte Cadus, o grau dele na ordem. IP, Imperialis Principatus, mostrando sua lealdade política ao império. E o mais chocante de todos, FT, que significaria Frater Templarius, irmão templário. Agora, é fundamental a gente pensar no timing. Dante começa a escrever seu poema em 1300. Pouquíssimos anos depois, a Ordem do Templo, com a qual ele supostamente tinha laços, é caçada e brutalmente destruída. Ele estava escrevendo no meio do caos, enquanto seus irmãos estavam sendo aniquilados. Com todo esse contexto na cabeça, a viagem de Dante pelo paraíso começa a aparecer menos com teologia e muito mais com um roteiro simbólico, sabe? Um mapa codificado com os emblemas dessa tradição secreta. Vamos dar uma olhada no céu de Marte. Dante se escreve esse lugar como o lar dos guerreiros mártires, e a luz deles formam uma cruz gigante. Isso só familiar é um paralelo perfeito com a cruz vermelha, o símbolo máximo das ordens de cavalaria, como os templários. Subindo um pouco mais, a gente chega no céu de Júpiter, e lá o símbolo é uma águia. Para Dante, ela representa a justiça, o império. Mas para os iniciados, a águia era um símbolo do grau mais alto dos templários, o grau Kadosh, e claro, do Sacro Império Romano, que era a grande esperança política de Dante. E para fechar, no céu de Saturno, Dante vê uma escada de ouro subindo até o infinito. Esse aqui é talvez o símbolo mais direto de todos. Ele bate perfeitamente com a escada mística dos Kadosh, que simboliza a subida do iniciado em direção à iluminação. A conexão é clara demais para ser ignorada. Mas o código não estava só nos símbolos visuais. Dante usava números. Claro, o 3, o 9, o 7, todos têm um significado profundo, mas Guénon aponta para algo mais escondido: o uso do número 11 e seus múltiplos. 33 cantos em cada parte, versos com 11 sílabas. Isso não parece coincidência. Para quem era de uma sociedade secreta, isso funcionava como um sinal, uma assinatura oculta na própria arquitetura do poema. E a análise do Guénon vai ainda mais fundo. Ele argumenta que esse conhecimento de Dante não era só dos templários ou da tradição ocidental. Era parte de uma sabedoria universal, algo que ia muito além das fronteiras de cultura ou religião.
E é aqui que a história fica realmente impressionante. A estrutura da viagem de Dante tem paralelos muito, mas muito específicos com a obra de um dos maiores mestres do esoterismo islâmico, Ibn Arabi, uma obra escrita quase um século antes da Divina Comédia. Quando a gente olha as fontes da obra de Dante, a influência clássica e cristã é óbvia, tá na cara. Mas o tanto de paralelos com a obra do Ibn Arabi é tão grande que não dá para ser só coincidência. É muito provável que esse conhecimento tenha chegado ao Ocidente através das ordens de cavalaria, como os templários, que tinham contato direto com o Oriente. E não são paralelos vagos, são coisas muito específicas. Nas duas jornadas, tem um guia espiritual. O inferno tem a mesma arquitetura de funil com círculos, tem um ritual de purificação tripla antes de chegar no paraíso, e a visão final de Deus é a mesma, um ponto de luz super intenso. Não é só parecido, é a mesma planta baixa da jornada da alma. Então, o ponto principal para Guénon não é que Dante copiou Ibn Arabi. É que os dois beberam da mesma fonte. A ideia é que existe uma tradição esotérica única, universal, que se manifesta em diferentes religiões, mas que, na sua essência, é a mesma coisa. E ainda tem uma última peça nesse quebra-cabeça. E essa peça eleva o poema de uma obra literária genial para um verdadeiro evento cósmico. E tem a ver com o momento exato que Dante escolheu para sua jornada. O número-chave para a gente entender essa parte é 13.000. Um número que tem um significado astronômico e cíclico super profundo em várias tradições antigas. Dante coloca sua visão no ano 1300. Isso é exatamente o meio de um ciclo cósmico de 13.000 anos, conhecido como o Grande Ano. Ao fazer isso, ao se posicionar no centro exato desse ciclo gigante, ele está simbolicamente se colocando no eixo do mundo, no ponto de equilíbrio perfeito, de onde a verdadeira visão espiritual é possível. Juntando tudo isso, a gente é forçado a repensar. A Divina Comédia pode ser lida como um poema incrível, como uma alegoria religiosa, como uma crítica política, mas com todas essas chaves esotéricas na mão, será que é só isso? Ou será que é algo muito maior? Um mapa atemporal para a alma, um guia iniciático todo codificado que oferece um caminho para a transcendência que continua válido até hoje, uma doutrina escondida ali sob o véu dos versos estranhos, só esperando para ser decifrada.